E aí pessoal, boa noite, Libertário03 aqui, meu nome é Caio. Estou fazendo esse vídeo aqui para falar sobre a minha posição como libertário em relação a fronteiras, já que esse é um dos assuntos no meio libertário que não há um consenso entre qual posição será a mais adequada, vamos colocar assim. E eu quero trazer aqui os meus argumentos em relação a essa pauta e justificar a minha posição aqui. Bom, antes de começar com o assunto do vídeo, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem um comentário para ajudar no engajamento do canal, é muito importante, já que o canal está começando. Mandem também em grupos de WhatsApp, Telegram, Signal ou em qualquer plataforma. Também peço que chequem os links aqui na descrição, tem a minha carteira de Bitcoin caso você queira colaborar com o canal, tem também os links do grupo do Telegram, do canal do Rumble, do grupo do Facebook, da página do Facebook do canal. Chequem os links, caso se interesse, pode clicar ali que o grupo do Telegram é aberto para todo mundo e pode entrar lá se quiser. Lá eu notifico as pessoas quando vai sair vídeo, essas coisas, entrego o vídeo primeiro lá, aviso, assim como também no Facebook, eu sempre aviso. Bom, feito esse preâmbulo aí, vamos começar com o assunto do vídeo em si. Essa questão das fronteiras não é fechada entre os libertários por um motivo que existem basicamente duas correntes, que são as correntes que são a favor de fronteiras abertas, que vai mais para uma linha, trazendo um pouco assim de autores, é mais a linha do... qual que é o nome do autor agora? Fugiu o nome. Jeffrey Tucker, lembrei, perdão. Jeffrey Tucker, a linha do Hope já é a oposta. Bom, Jeffrey Tucker e o Hope não se dão muito bem, então não é muito surpresa que eles discordem nesse aspecto. O Hope defende uma linha de fronteiras fechadas, basicamente. Eu tendo aí mais para a linha hopiana em relação a essa posição, porque é preciso haver um rígido controle. Se você deixar simplesmente todo mundo entrar no local, acaba virando baderna, basicamente. Você vai não ter um controle de que indivíduo está entrando, checagem de antecedentes criminais, checagem de compatibilidade cultural, vamos colocar assim, porque tem uma certa galera que não é muito amistosa com o pessoal cristão do Ocidente, vamos deixar assim, aquela galera que está ali na França, que costuma fazer umas coisas bem estranhas. Vocês sabem de que eu estou falando, não vou falar exatamente a palavra aqui, porque senão corta o meu vídeo. Então, espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, mas acho que ficou claro. Então, especialmente esse tipo de pessoa, não é desejável ter elas por perto devido ao alto risco de acontecer o que tem acontecido na Europa, basicamente, que são diversos crimes e atentados cometidos por esse tipo de pessoa, na qual são basicamente assassinatos brutais por causa de coisas completamente banais. Simplesmente você está andando na rua e do nada um maluco ataca você e acaba contigo, acaba te matando. Então, há um risco, não vou colocar assim que é um risco real totalmente assim, no sentido do risco de agressão iminente, mas é um risco bastante razoável. Então tem que haver uma política de controle de fronteiras, mesmo numa sociedade de leis privadas, na qual seja desejável que certos indivíduos sejam excluídos daquele arranjo social que os indivíduos decidiram voluntariamente aderir. Então, de maneira geral, caso haja uma região que faça algum tipo de discriminação de qualquer natureza, e discriminação aqui eu não estou falando no sentido de agressão a indivíduos, mas simplesmente de deixar de se envolver ou deixar de permitir a entrada, só deixando claro isso para não gerar confusão semântica, na minha opinião isso seria desejável, porque a alternativa a isso é basicamente o que nós temos hoje no Estadistão. Vamos pegar a França como exemplo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás pro Facebook, eu vou deixar linkado aqui na descrição depois, na qual eu fazia uma análise dos ataques que estava tendo na França. Então, não é coincidência. A França começou a atrair aquele grupo de pessoas, não vou falar o nome, vocês sabem qual que é, e coincidentemente começou a ter diversos ataques terroristas. Então, não é coincidência o que está acontecendo, é um método, são basicamente as esquerdas do mundo planejando que esses indivíduos invadam a Europa e
basicamente se apropriem delas, tomem controle da Europa, o que já está acontecendo de maneira geral. Então é desejável que esse tipo de indivíduos não se relacione, basicamente, fique no canto deles. Especialmente se o canto deles for tipo, muito longe de qualquer lugar que eles possam causar algum dano, fazer algum tipo de atentado ou coisa maluca do tipo que eles fazem. Então por isso que eu defendo que tem que haver um rígido controle de fronteiras, mesmo em uma sociedade de leis privadas. A questão é como fazer, porque claramente as máfias estatais de hoje em dia não conseguem fazer isso. Senão não teria acontecido o que está acontecendo na França, casos na Suécia também já teve, uma moça foi degolada por causa de que estava namorando com uma dessas pessoas, e aí aconteceu isso. O que não quer dizer também, tá? Não segue que todas as pessoas que seguem essa determinada religião, que vocês sabem o que eu estou falando, só não estou falando ela diretamente, sejam basicamente malucos que vão fazer coisas desse tipo. Provavelmente há indivíduos que não concordam com essa violência, deve haver mais que um, e se for o caso, esses indivíduos devem ser acolhidos numa sociedade de leis privadas, porque convenhamos que lá não é muito, na região que eles moram, não é lá muito pacífico a desertores. Né? Então tem esse problema também. Há pessoas que simplesmente estão fugindo daquela maluquice e falando não quero mais participar disso aqui. E há outros também que estão não fugindo daquela maluquice, mas deliberadamente se infiltrando nos estados para causar o caos. E o estado vem falhando. De maneira geral, numa sociedade de leis privadas, a verdadeira fronteira seria, na verdade, a própria casa do indivíduo. Seria a primeira fronteira. Então poderia haver, de novo, uma discriminação, nos termos que eu falei anteriormente, do indivíduo em relação a se relacionar ou não com qualquer grupo de indivíduos, e falo aqui literalmente qualquer um. Por exemplo, um cara numa sociedade de leis privadas pode ser maluco que não gosta de quem gosta de animal, por exemplo. Um exemplo aqui. Aí ele não quer se relacionar com quem tem animais de estimação. Tudo bem. Desde que ele não incorra em nenhum tipo de crime, ele pode ter esse julgamento moral na cabeça dele. Por que raio de motivo ele tem, não importa. Não importa que ele tem. Então alguém pode, por exemplo, incorrer assim numa cidade em que, vamos colocar aqui, a cultura, uma cidade judia, por exemplo, onde só são permitidos judeus. Tudo bem, não há nenhum problema com esse arranjo. E aí, por exemplo, se fosse uma cidade judia, cristãos poderiam ser discriminados. Ou, no caso, sei lá, budistas, por exemplo, poderiam não ser permitidos entrar naquela cidade. Se fosse um arranjo maior. Que a tendência é que, assim, cidades libertárias não sejam, exceto cidades industriais. Isso aqui é uma tendência, tá? Não quer dizer que vai ser exatamente assim, mas uma futurologia. A tendência é que elas sejam mais concentradas em pequenos cantões, mais ou menos. Mais ou menos como é o modelo político da Suíça hoje, na qual não importa a decisão central que é tomada na cidade, vamos colocar assim, no país, entre aspas, no Capistão 1, vamos colocar assim, não importa muito porque os indivíduos na cidade não vão ser afetados muito pelas políticas diplomáticas tomadas pela grande cidade, mas basicamente uma livre circulação de indivíduos que concordem com aquele arranjo naquele lugar. O que não quer dizer que seja uma livre circulação de qualquer indivíduo. São duas coisas completamente diferentes. Pode haver, por exemplo, acordos diplomáticos de mútua imigração entre duas cidades libertárias, por exemplo, a cooperação a nível de trabalho, de troca de tecnologia. Isso é perfeitamente natural. As máfias fazem isso hoje em dia com alguns países, que são basicamente os acordos de livre comércio. A relação entre as máfias, basicamente, é muito próxima do que provavelmente seria uma relação libertária entre cidades. Que as máfias governamentais hoje entendem que conflito é muito caro, tanto em termos financeiros quanto em popularidade do governo. Ninguém votaria num governo que entrasse numa guerra. Isso não aconteceria, o governante perderia o poder. E o incentivo do Estado é que o governante sempre se mantenha no poder. Então não é desejável que haja guerras. Então, por isso que a gente vive um tempo basicamente muito, de maneira geral, pacífico. Hoje em dia, apesar do que está acontecendo e ser a maior violação das liberdades civis já vista desde provavelmente o regime do bigodismo lá na Alemanha e
e do outro tiozinho do bigode na União Soviética. Então, apesar disso, em condições normais, vamos colocar assim, não nesse novo normal, nós vivemos uma era de bastante paz e prosperidade, porque em vez das máfias saírem na porrada, elas discutem lá na ONU ou em qualquer outro lugar de burocrata globalista. É desejável, pelo menos assim, elas não estão mandando a gente pra guerra, o que era muito comum no século passado. Então, assim, eu digo assim, essa questão de fronteiras não é uma questão fechada entre libertários, há libertários que vão discordar desse argumento que eu defendi aqui, e tudo bem se você discorda, não tem nenhum problema, pode defender sua posição aí nos comentários, a seção de comentários é livre pra você se expressar, desde que você não seja um babaca e xingue as pessoas, senão eu vou bloquear você. E eu entendo que assim, é importante a gente libertário tentar fechar uma posição em relação a essa questão, parar de deixar em aberto e aderir à visão roupiana de fronteiras fechadas, porque senão você vai estar incorrendo simplesmente uma invasão de propriedade massiva. Você vai sair da sua casa, circular pelas ruas da cidade e ver indivíduos indesejados o qual você não deseja por perto. Então, não é muito por aí que eu acho que seria o melhor arranjo. Mas, como eu disse, questão aberta, podem se expressar à vontade no comentário. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer a todos que assistiram. Se inscrevam novamente, se inscrevam no canal. Deixem like no vídeo, compartilhem. Deixem seus comentários aí o que você achou. Sugestão para tema também é bastante importante. Eu fiz esse vídeo aqui porque basicamente o Joe Biden tem feito um monte de cagada na fronteira. Ele quis deixar a fronteira aberta e aí, bom, se você deixa a fronteira aberta, você tem incentivos para que indivíduos migrem. E aí ele ficou surpreso, tipo, olha só, eu deixei a fronteira aberta e um monte de gente decidiu vir pra cá. Óbvio, né, idiota? Mas enfim, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não é conhecido lá por ser um indivíduo muito inteligente, nem por ser muito são mentalmente. Então, tá tendo essa confusão lá, eu achei interessante fazer um vídeo sobre isso, por causa do que aconteceu lá. Então, provavelmente essa bagunça não aconteceria numa sociedade de leis privadas, que é basicamente inevitável. Um dia chegaremos lá, a questão é se eu vou estar vivo ou não pra ver. Espero que sim. Mas, de maneira geral, quero encerrar o vídeo por aqui. Agradeço a todos que assistiram e boa noite.